Estamos aqui em mais um Recalculando Rotas, dessa vez com uma amiga super querida, que é advogada, mestre em Direito Constitucional e especialista em gestão de conflitos, Thaís Tavares. Thaís, é um prazer ter você aqui nesse momento, nesse espaço que é nosso, em que a gente vai conversar sobre livros, séries, filmes e como esses livros, como essas séries, como esses filmes mudam a nossa vida, como servem de ferramenta para autoconhecimento, para aprimorar o nosso modo de ser e de estar no mundo. Thaís, primeiramente eu queria saber de ti, o que é que a leitura modifica na tua vida? Primeiro eu quero agradecer o convite, eu fico muito feliz em estar aqui, em participar desse seu projeto maravilhoso. Eu agradeço realmente a disponibilidade de me ouvir e a vontade de me chamar. Eu estou muito, muito, muito agradecida e muito feliz. E livros, esse assunto, né? Livros, filmes, cultura de uma forma geral, é um assunto que eu amo e que eles fazem parte do meu dia, já fizeram mais parte do meu dia, né? Quando eu tinha mais tempo de leitura, e hoje eu leio poucos e bons. E estou tentando voltar para esse ritmo, mas os livros eles têm um papel muito importante na minha vida, porque eles mudam toda a minha rota. Eu consigo recalcular minha rota a partir desses livros. São livros que falam de qualquer coisa que eu estiver lendo, livro, poema, ou, não sei, um textinho de jornal, eles mudam a minha vida a partir do que eles estão falando e que faz parte da minha história naquele momento e é maravilhoso, eu amo a sensação que o livro me traz. É muito bom, o cheiro do livro é muito bom. Gente, o que eu gosto da Tatá, tá? Os íntimos Tatá, é que ela faz você querer ler o livro. Ela descobriu um livro novo, ela chega pra você, te conta do livro, você fica assim, preciso ler esse livro agora. Ou ela chega contando de uma série, contando de um filme, aí você fala, gente, eu preciso ler, eu preciso ver esse filme, essa série. As sacadas que ela tem sobre leitura, sobre filmes, sobre séries, é assim, sensacional. E nessa pegada, utilizando a literatura, filme, livros, como essa ferramenta de autoconhecimento, é importante a gente salientar o quanto essa arte, que eu chamo assim de arte, ela ajuda na reconstrução da autoestima, na reconstrução do amor próprio, de fato, em você recalcular as rotas da sua vida. A gente escolheu aqui um livro e um filme para falar um pouquinho mais sobre eles, para trazer essa ideia realmente de ferramenta para fortalecer o nosso autoconhecimento. E a gente escolheu esse bonitinho aqui, que é a Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro que já está na sua 13ª edição, só aqui no Brasil. Tem críticas positivas ou negativas, mas é um livro que me tocou bastante. Inclusive é um livro que eu criei um clube de leitura com meu filho, que tem hoje, vai fazer 14 anos, e onde a gente combinou de ler junto, já tinha lido em outra oportunidade por influência dela, que chegou para mim, eu descobri um livro super legal e tal, e a gente vai falar um pouquinho desse livro para, aí, quem sabe, fomentar, ajudar vocês a quererem ler o livro, ou se já leram, de repente trazer outros insights, e trazer essa ideia de como eu posso recalcular as rotas da minha vida, como eu posso observar se minha vida está valendo a pena ou não. Será que tem como medir? Tatá, fala um pouquinho desse livro pra gente. Certo. Então, esse livro eu li por conta dessas polêmicas, né? Assim, o livro é bom, não sei o quê. E aí eu achei esse livro, primeiro que a capa é linda, e eu, obviamente, já comprei livros por conta da capa, a capa me influencia bastante. E eu tive uma mania esse ano de não prestar muita atenção do que é o livro, assim, eu via muita gente falando, me surgia assim, um interesse em ler e fui atrás e gostava, mas só que uma vez que eu leio, eu faço completamente diferente do que eu pego o livro para ler, eu começo a divulgar para todo mundo, porque a dica boa é a dica compartilhada. Então eu começo a falar do livro para todo mundo, porque é um livro que mudou a minha vida mesmo, esse aqui, deixa eu mostrar aqui, esse aqui. E aí, ele tá no top 3 de livros mais importantes da minha vida até hoje. Então, é um livro que eu li esse ano. Esse livro, a Nora Cid, ela tem 35 anos. E ela tá passando por um período de muita tristeza na vida dela. Ela não vê mais sentido no que ela tá vivendo e tal. Então, ela decide acabar com a vida dela. Só que ao invés de aparecer essa parte no livro já no início, ela se vê em uma biblioteca. E essa biblioteca tem livros, vários livros. E a bibliotecária é uma pessoa da infância dela, uma figura da infância dela.
E na hora que ela se vê, ela acorda nesse momento na biblioteca, e isso não é spoiler porque tá bem nos primeiros capítulos do livro, na hora que ela acorda nessa biblioteca, explicam para ela que ela tem a chance de escolher um livro e viver a vida que está naquele livro, que é a vida dela, em uma outra realidade, em um outro momento, a partir de uma nova escolha que ela possa ter feito aí no caminho dela. Então, ao invés de fazer as escolhas que levou aonde ela está, ela vai escolher uma outra vida e vai viver aquele momento ali para ver se realmente aquela vida que está naquele livro é a vida que ela vai amar, muito mais do que a vida que ela está vivendo hoje. Então, ela se depara com várias situações, com desafios, com situações positivas, situações negativas. Ela começa a ver que a vida que ela escolheu tem um sentido, mas também a vida que ela não escolheu é legal, mas será que é tão legal assim? Ela começa a se questionar e a viver um mundo de possibilidades e não tem um limite, não tem assim, eu vou viver aquele dia por 24 horas. Não, ela vai vivendo até que aquela vida que ela escolheu naquele livro não faça mais sentido. E ela volta para a realidade que ela está, de volta à biblioteca para escolher um outro livro. E o interessante que eu peguei nesse livro, que, como você falou, ela é meio depressiva, e logo no início do livro já traz essa ideia da depressão dela. E traz o estopim para ela tentar realmente algo contra a vida dela, que foi a questão da perca do emprego e a questão da morte do gato dela, do companheiro que ela tinha. E aí, pegando esse gancho, percebam que a leitura do livro, quando a gente começa, já traz essa ideia da depressão. E ao longo do livro, por exemplo, eu pude observar na minha leitura que ele vai ajudando a você encarar a depressão de uma outra forma, de uma outra possibilidade. E aí eu trago o gancho para a importância da leitura como uma ferramenta de você tratar assuntos que de repente são tão polêmicos, como depressão, como ansiedade, como até mesmo a questão de você tentar algo contra a sua própria vida, a falta da perspectiva de vida. E o interessante desse livro é que ele traz como tema principal, tá até aqui no fundo, é o que faz a sua vida valer a pena. De repente, a ponto de você querer tirar ela, ou de repente, a ponto de você ter uma nova perspectiva. Mas fala mais, Tatá, pra gente do livro. Esse livro eu li no Kindle, né? Não tenho o livro físico dele, mas eu tava falando aqui pro André ontem que a melhor parte de ler o livro físico é você ter o contato com o livro, claro, e você ir marcando. Mas eu lendo no Kindle, eu marco no Kindle também e consegui ontem exportar essas anotações. E aí você tem quase uma segunda leitura ali para ser feita a partir das suas anotações. Então eu marquei muita coisa. Eu descobri que eu marquei 5 páginas de trechos. Então, de tanto que esse livro, ele me marcou. E o que eu amei mais nesse livro foi ver que não existe a vida perfeita, sabe? Não existe a vida, a melhor vida, a vida... se eu tivesse escolhido esse caminho, eu teria sido muito mais feliz do que hoje. Mas a gente fala isso porque vive uma ilusão que realmente a ilusão não é a sua realidade, né? Você não vai escolher um outro caminho aqui, tendo vivido já tudo que você viveu. É muito simples eu chegar para ti e dizer, André, eu devia ter escolhido ontem dormir mais cedo, porque hoje eu acordei tão cansada. Muito fácil eu dizer isso, eu já tô aqui acordada, já tô cansada. Só que quando você começa a pensar em escolhas mais amplas, né, escolhas mais a ver com a sua estrutura de vida atual mesmo, você começa a refletir sobre caminhos que você poderia ter tomado, escolhas que você poderia ter feito, pessoas que você deveria ter dado chance de conhecer, de conversar mais. E aí você começa a questionar tudo isso na sua vida, e é muito simples você dizer isso hoje, tendo vivido o que você já viveu. Não é legal você ficar se questionando e se culpando tanto assim, não tem essa necessidade. E ela só consegue perceber isso quando ela começa a escolher os livros com essas outras realidades da vida dela. E ela começa a ver que não é tão maravilhoso assim quanto ela pensava. Que o caminho que ela escolheu não é tão bom assim. O caminho que ela poderia ter escolhido não é tão bom assim quanto ela achava. E o interessante do livro também, na minha perspectiva e percepção, é que ele tem uma pegada do metaverso. Tipo, a ideia do metaverso, a ideia de uma Matrix, para quem gosta desses temas... A ideia de um pouquinho de pegada de uma autoajuda. Com certeza. Particularmente, gosto muito de livros de autoajuda. Eu vivo indicando para clientes, pacientes, para as pessoas. E o que é interessante é que dentro da Biblioteca da Meia-Noite, pegando aqui um gancho da Tatá, existe o livro cinza.
que o livro cinza... É mesmo, é verdade. O que é esse livro cinza dentro da Biblioteca da Meia-Noite? Que paralelo, Tata, a gente pode fazer com a nossa vida? Não, o maior livro da biblioteca é o livro cinza, né? Que são os livros dos arrependimentos. O livro dos arrependimentos, né? Então, ela não consegue pensar, qual a vida que eu queria? Quando ela chega na biblioteca, ela não consegue identificar ainda qual é o livro que ela iria escolher, qual seria o caminho que ela queria escolher para viver naquele momento. E aí a pessoa pergunta, o que você se arrepende? O que é que você gostaria de viver? E ela não consegue lembrar. Quando lá vem ela com um livro deste tamanho para mostrar a quantidade de arrependimentos que ela tinha. E é muito triste você ver isso. É muito, na verdade, não é triste, é muito impactante. Porque você percebe que o seu maior livro é o dos arrependimentos, mas por que a gente se arrepende de tanta coisa, né? E todos nós temos um livro cinza na vida, que é o livro dos nossos arrependimentos. E eu gostei da analogia do livro, desse livro cinza, porque na biblioteca todos os livros são verdes, aqui como... tá na capa do livro. E tem um livro cinza, que é o livro dos arrependimentos dela, como você colocou, que tem lá os arrependimentos dela desde 1 ano de idade. E a gente olha para trás e diz assim, quantas coisas nós nos arrependemos. Será que se a gente tivesse ido por outro caminho, a gente estaria onde a gente está hoje? Se de repente lá atrás eu não tivesse feito algo diferente, eu estaria aqui hoje conversando com a Tatá? Talvez não. E aí vem a ideia de como a leitura, ela aumenta teu vocabulário, ela aumenta a perspectiva de resiliência, de empatia, reduz a tua ansiedade, vê que de repente um personagem da ficção passa por coisas que você já passou ou está passando, porque eu estava conversando aqui com a Tata nos bastidores, dizendo assim, que à medida que a gente vai lendo um livro, a gente lê um livro hoje. Se a gente for ler daqui a 2 anos, a nossa perspectiva de leitura daqui a 2 anos é outra. Eu estava falando que li um livro há 3 anos atrás e estou lendo de novo, né, Tata? Agora eu fiquei, gente, como minha cabeça é outra na leitura desse livro. Então, a leitura traz muito essa percepção de você encarar as perspectivas da sua vida sobre outro prisma. Aí você falou aqui em culpa, e eu queria pegar um gancho, né, sobre o que o arrependimento traz como culpa. A culpa da gente estar vivendo aqui. E o que é a culpa, Tata, na tua perspectiva? Que é assim. Ai, gente. Bom, a culpa... Eu acho que eu consigo hoje resumir o que seria culpa pra mim como esse livro de arrependimentos, sabe? Porque a culpa envolve tantos sentimentos diferentes, envolve um arrependimento, envolve eu poderia ter feito diferente, aí vem uma ansiedade, vem uma tristeza, e aí vem aquele peso na situação, que se você parar pra pensar, não tinha nada que você poderia ter feito diferente na situação que você viveu. Porque você tá vivendo aquela situação, não é a mesma Thaís que tá sentindo a culpa hoje. Eu acho que é muito disso, assim, a Thaís que está sentindo culpa não é a mesma Thaís que viveu a situação, porque a Thaís que viveu a situação era uma outra Thaís. A Thaís de agora já é outra pessoa. Tem muito esse peso que a gente coloca nas situações, e eu sei que é normal, não tô aqui falando de, sou iluminada, não sinto mais culpa. Sou ótimo. Não somos ainda, mas queríamos, né? Mas, não sinto mais culpa, sou maravilhosa. Não, tem aí um pouquinho aí, né, da culpa passando pelos dias. Mas eu acho que eu consigo sair mais rápido dessa situação pensando nisso, pensando, cara, eu fiz tudo que eu podia ter feito. A perspectiva do livro cinza para a personagem principal é a questão do livro cinza ser o livro do arrependimento. Tu consegue observar que esse livro cinza introjeta nela um bocado de culpa e que essa culpa ela tá ligada exatamente com o que a gente faz olhando para o passado, porque para mim, o que é a culpa se não a gente olhar e julgar uma ação do passado se fez certo ou fez errado? De repente eu tô aqui conversando com a Tatá e fala alguma coisa e eu saio daqui e fico. Eu fiz certo, fiz errado, foi legal, foi bom. Então, o livro cinza para a personagem aqui principal do livro, ele é o livro dos arrependimentos, mas que na verdade os arrependimentos traz uma culpa, esse olhar no passado. E a partir desse olhar no passado, Tatá, no livro cinza da Nora, o que é que ela encontrou? Quais as perspectivas? O que é que foi mudando? É interessante, né, que esse livro, ela vai tendo a oportunidade de viver esses arrependimentos também,
e ver o que é que ela poderia ter feito diferente. Será que dá pra falar da cena do gato? Acho que dá. Que acho que não é um spoiler muito grande, mas A gente pode dar spoiler aqui. Pode? Então pronto. Então tá ótimo. Que ela volta nesse momento, que ela tem um certo arrependimento aí da vida do gato dela, né? Que ela acabou encontrando ele morto na calçada, né? Então, ela fica muito triste, ela começa a criar vários arrependimentos. Eu podia ter chegado em casa mais cedo, eu podia ter saído antes, eu podia ter dado comida pra ele de tal forma. Então, ela começa a ter um monte de arrependimento sobre essa situação. E quando ela volta, quando ela tem a oportunidade de escolher um livro, que é o livro que o gato dela não morreu, né? E quando ela volta para esse livro, que ela vive a cena fazendo tudo que ela diz ter se arrependido de não ter feito, ela vê que nada muda a história, né? Não, o destino do gato ali vai acabar acontecendo de qualquer forma. E ela vê que esse arrependimento dela não é real, não tem como ela mudar nada realmente no passado e não tem por que ela se arrepender, ela fez o que deu. E pega nesse teu gancho, ela cria nela uma nova culpa. Cada caminho que ela vai pegando, vai criando novas culpas, na perspectiva dela de culpa, de olhar para o passado e dizer, poxa, eu poderia ter feito diferente. Será que poderia mesmo? Não poderia. Porque de novo, muito simples você dizer que poderia ter feito diferente com a consciência que você tem hoje. É muito simples eu dizer que eu podia ter chegado mais cedo em casa, mas eu não peguei trânsito, como é que eu ia poder ter chegado em casa cedo? Como é que eu ia mudar todo o trajeto de todo mundo para poder pegar vários sinais verdes e chegar em casa mais rápido, para poder ver o meu gato a última vez? Não tem como você exigir que um você do passado faça diferente. Você pode ir para a biblioteca da meia-noite, pegar um livro seu e viver uma outra vida, mas você vai ver que essa vida que você escolheu também vai ter os outros desafios. Não vai ser uma coisa simples porque você escolheu um outro caminho. Você continua tendo novos desafios todos os dias. E é engraçado que fica claro no livro, e muito semelhante à nossa vida, que toda decisão que a gente toma leva para um caminho esse diferente. Mas todo caminho tem perspectivas positivas e perspectivas negativas. Agora, a minha consciência pode escolher olhar qualquer situação por uma perspectiva positiva, mas sem esquecer que existem perspectivas negativas. E aí tem um ponto que eu vou até ler aqui do livro, para tentar comentar um pouquinho, porque os comentários dela são excelentes, tem um trecho do livro que é assim: a gente passa tanto tempo desejando que a vida fosse diferente, se comparando com outras pessoas e com outras versões de nós mesmos, quando, na maioria das vezes, a vida contém um certo grau de coisas boas e de coisas ruins também. Como é essa percepção para ti, Tata? É engraçado, né, que uma das frases que mais me chamou a atenção no livro todo é que, eu até anotei inclusive aqui, que é: a única maneira de aprender é vivendo. Né, ela fala muito isso o livro inteiro, a única maneira de aprender é vivendo. E é exatamente isso que o André falou, tem muito a ver com essa frase também, porque todos os dias a gente vai lidar com questões que podem ser consideradas positivas ou negativas, e quem vai dar esse peso do positivo e negativo é a gente. Não estou aqui falando para ninguém virar poliana e que tudo vai ser maravilhoso e super positivo, mas a forma que você lida com o problema, ele também vai trazer o peso para aquilo, né? Então, quando ela fala dessa questão de toda escolha tem um lado positivo, toda escolha tem um lado negativo, e as vidas que ela vai vivendo, as escolhas que ela vai fazendo, ela só vai saber disso vivendo. Ela só vai saber se a escolha que ela está fazendo é positiva ou negativa quando ela estiver vivendo aquela escolha. Não tem como ela já sentada na cadeira dela dizer, pronto, essa escolha aqui vai ser positiva, essa negativa, porque é certo, ok. O início pode até dar certo. Pode ser que eu diga, essa escolha aqui de ler esse livro, um livro X, não esse aqui, que esse aqui é maravilhoso. Um livro X vai ser positivo. Mas aí, se lá no meio do livro eu encontrar algum gatilho pra mim, a experiência vai ser negativa. Eu não vou ter como saber que toda aquela experiência que eu escolhi viver vai ser 100% positiva ou 100% negativa. Você só vai saber qual é o seu caminho caminhando. Você só vai saber como é a sua vida vivendo. E a grande sacada do livro, que para mim ficou muito claro, foi a importância de você viver o presente. Com certeza. Eu não sei se o que eu vou fazer aqui vai me trazer resultados A, B ou C. Eu vou recair na questão da perspectiva, porque eu sou meio chatinho com esse negócio de perspectiva da expectativa. Que expectativas nós precisamos criar? Porque eu falo que quando a gente cria expectativas, elas são ilusórias. E essas expectativas ilusórias servem para a gente se frustrar.
Tem colegas psicólogos que defendem que precisamos ter, sim, expectativas. Bem, eu sou adepto do que a gente precisa ter uma ideia do que pode acontecer, mas expectativas, elas de via de regra são ilusórias. Então, quando a gente fica pensando, será que esse caminho é o certo? Será que esse caminho é errado? Eu estou querendo criar expectativas demais, talvez para algo que é muito simples. Então, o livro, para mim, trouxe muita ideia de, poxa, eu preciso olhar para o presente, eu preciso olhar para o aqui e agora. Eu preciso manter meu pensamento, minha emoção e meu comportamento aqui no presente. Sim. Porque quando eu volto para o passado, eu introjeto em mim uma culpa. O livro dos arrependimentos aqui, na questão da biblioteca da meia-noite. E toda a culpa que eu introjeto em mim, eu fico pensando, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse feito de outra forma. Tata, fala umas passagens pra gente do livro que te chamou a atenção. Eu queria comentar isso que tu falou da expectativa, porque eu acho que tudo bem você criar expectativa, mas você tem que saber lidar com elas. Então, o fato, na minha percepção, não é você não poder criar expectativa, é você aprender a lidar com as suas expectativas, porque são suas. E entender que elas podem não acontecer. Não acontecer. Pode não acontecer, você pode... Agora, lide com elas. Aprenda a lidar. O grande ponto não é criar ou não criar expectativas, porque dizem, né? Crie unicórnios, mas não crie expectativas. Tudo bem você criar unicórnios e expectativas, agora aprenda a lidar com os unicórnios e com as expectativas. Você não pode esperar que você tenha expectativa e que uma vez que o outro não atinja o que você está esperando, que ele vá lidar com isso. Não, ele não tem nada a ver, ele está fazendo as próprias escolhas, a própria vida deles. Não tem como você querer que o livro de arrependimento dele seja igual ao seu, porque não são as mesmas pessoas, né? E o que eu falo é que quando a gente trabalha com expectativas, quer queira, quer não, quem vai lidar com os frutos delas somos a gente. Não tem como culpar uma outra pessoa porque a expectativa que eu criei não deu certo. Eu falo muito para os meus clientes e pacientes que a gente não consegue corresponder sequer às nossas expectativas. Como é que a gente vai obrigar ou querer que o outro corresponda às expectativas que nós criamos sobre ele? Acho que chega a ser até absurdo, Tata, essa ideia de que eu preciso agradar o outro ou o outro precisa me agradar. E aí vamos recair aqui no assunto que é sem fim, sobre expectativas. Como a Tata trouxe, vamos ser realistas nas expectativas que nós trazemos. E esse livro inteiro, ele para mim mostra muito essa questão das expectativas que ela criou se tivesse feito diferente. Se ela tivesse casado, se o gato dela não tivesse morrido, se a mãe dela não tivesse morrido, se ela tivesse feito outra faculdade porque ela fez filosofia, se ela tivesse trabalhado numa loja tal, se tivesse trabalhado com outra. Se ela tivesse casado, se ela tivesse casado. E aí vai trazendo muita ideia, na minha percepção, de que o que importa realmente é o presente. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou neste momento com a Tata aqui, no Recalculando Rotas. Eu poderia estar fazendo outra coisa. Não, eu estou aqui. Aqui eu estou aqui eu vou dar o meu melhor. Aqui eu vou estar inteiro. E estar inteiro nessa perspectiva é você saber que não tenho que me preocupar com o que passou. Eu não tenho que estar analisando o que passou. Porque a culpa vem muito dessa análise. Fiz certo, fiz errado. E é um caminho sem fim, né? Você não consegue... vai entrando num que é se eu tivesse 5 anos de novo e eu tivesse escolhido brincar no parquinho e não ir nadar no mar. Você vai voltar para um lugar que é impossível, você vai se cobrar tanto, é uma autocobrança tão grande. Gente, eu sei que não é fácil, não é natural às vezes. Para muitas pessoas, para mim pelo menos, não é natural pensar dessa forma. Pensar que você vai caminhar o caminho, que você vai parar de fazer os cis. Eu tive essa conversa recente também, é uma conversa que eu tenho diariamente com todo mundo à minha volta, porque é um processo de você se trazer sempre para o presente e você lembrar que você não tem nem o já, você só tem agora esses segundos aqui e agora já não existe mais o que eu acabei de falar. E essa conversa do si, ela é muito constante com a gente mesmo, todos os dias. Se eu pegar esse caminho para ir para o trabalho, se eu comer essa comida e não comer aquela, então esse si é muito presente e a gente não percebe que nesse si a gente está perdendo o momento presente. Sim. Estamos perdendo o momento de viver agora ali inteiro, pleno, naquela situação. E o interessante é que no livro, e aqui a gente está dando spoiler mesmo no livro, mas assim, quando você for ler o livro, se você não tiver lido, cada leitura e cada pessoa que lê absorve o livro de uma forma.
porque isso vai se encaixar na tua vida de alguma forma. E quando você absorve o livro, ele vai de acordo com o teu momento de vida. E é interessante que, aí nos finalmente do livro, ela vai perceber que, na verdade, ela tem que viver a vida que ela estava vivendo, sem nenhuma outra vida, sem nenhum outro sem nenhum outro arrependimento. E existe uns comentários dele na internet que é um livro meio bobinho, meio adolescente. Tá? Ai, eu odeio quem fala isso. Eu tô lendo esse livro com meu filho de 13 anos. E aí meu filho tá adorando e tal, ele que escolheu, eu já tinha lido uma vez quando a Tata me recomendou, li até no Kindle e depois comprei físico para ler com meu filho. E adolescente ou não, é um livro que a gente consegue perceber muita coisa sobre a nossa vida. E eu tenho falado, reproduzindo um autor, né, que é o Carl Jung, da psicologia, da abordagem da psicologia analítica, que ele fala o seguinte: a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. E aí, trazendo essa ideia, a adolescência também é um chão que a gente pisa a vida inteira. Então, a gente precisa olhar para o nosso passado nessa perspectiva de infância, adolescência, para ressignificar muitas coisas. Não para se culpar e não para dizer assim, se tivesse feito diferente, foi o que tinha que ser. A nossa infância foi o que tinha que ser, nossa adolescência foi o que tinha que ser. E o que a gente fez ontem foi o que tinha que ser. Sim. O que a gente fez de manhã antes de chegar aqui foi o que tinha que ser. Mas eu posso escolher olhar para essas situações com uma perspectiva e com uma análise diferente. E eu acho que esse livro traz muito isso. Mas só tá falando uns trechos pra gente. Um livro que te chamou a atenção. Falou agora do final, e eu vou te dizer que assim, eu saí marcando as minhas marcações, né? Porque aqui é assim, a gente vai lá pro final, volta pro início, porque a ideia é o quê? Mostrar para vocês como leituras podem ajudar você a ressignificar a sua vida de alguma forma. Você, de repente, perceber que, por exemplo, com a personagem, ela era depressiva, que você não precisa dar fim na sua vida para viver coisas diferentes ou para perceber que a vida que você está tendo é a vida que você tem que ter. Mas o que é que eu vou fazer com isso? O que é que eu vou fazer com essa vida? Sim. Vou ler um trecho, mas depois eu quero falar sobre livros adolescentes, porque foi uma questão muito grande da minha vida, essa crítica que as pessoas faziam o que é livro bom e o que é livro ruim. Mas trechos agora, né? No finalzinho do livro, ela começa a ter essa percepção de que a vida dela é a ideal. A que ela está vivendo é a melhor vida para ela. E aí, um dos melhores trechos para mim é essa, que ela não sentia mais como se tivesse de encontrar sua realização como alguma filha perfeita imaginária, ou parceira, ou esposa, ou mãe, ou funcionária, nem como qualquer outra coisa que não um ser humano orbitando o seu propósito responsável por si mesma. Então, ela parou de questionar e de culpar e de achar que as escolhas que ela poderia ter feito eram melhores que as escolhas que ela fez hoje e a tomar propriedade da própria vida e começar a viver com o propósito dela. E qual é o propósito dela? Talvez seja só viver. Não precisa ter um grande propósito de eu preciso mudar o mundo. Legal, se você tiver esse propósito, ótimo, maravilhoso. Mas se você tiver o propósito de viver a sua vida todos os dias fazendo as melhores escolhas a todo momento, já é um ótimo propósito, escolhas, né? Que te deixem feliz. Escolhas que lhe deixem felizes, claro. Porque a ideia... Porque, assim, o problema é que a nossa sociedade ocidental foi criada num propósito de quê? Você precisa crescer, se formar, fazer uma faculdade, casar, ter filhos, ganhar dinheiro, comprar um carro, comprar uma casa, um apartamento, e muitas vezes esse não é o propósito da pessoa de vida, assim, intrinsecamente. A pessoa só quer viver, e eu acho que esse livro, como a Tata falou, muito bem, traz a ideia de que, poxa, vamos só viver um dia de cada vez. Eu falo que a gente precisa escolher, fazer escolhas felizes todos os dias. Todos os dias, a gente só tem 24 horas. A gente aprendeu com a Denise, né, que é uma amiga da gente, nossa mentora, que a gente só tem 24 horas. Então, o que eu vou fazer nessas 24 horas? Eu preciso fazer coisas que me tragam alegria, que me tragam felicidade. Caramba, eu não gosto do meu trabalho. Beleza, mas o que o teu trabalho te acrescenta? O que te faz feliz no teu trabalho? Não é as pessoas, tá? E aí é outro assunto. A gente precisa olhar para o trabalho com reciprocidade laboral, que é o quê? Eu vou trabalhar e dali eu vou receber uma contraprestação que talvez seja dinheiro, um combinado, enfim. Mas a vida não é perfeita. Até porque eu acho que quando existe perfeição, a vida acaba. Então, nessa perfeição que a gente busca, a gente não acha nunca. E a gente vive frustrado na expectativa da perfeição que a gente não acha.
E nessa perspectiva de trechos do livro, tem um que me chama muita atenção, que ela fala assim: a desobediência é o verdadeiro fundamento da liberdade. Os obedientes serão escravos. Vocês já pararam para pensar que a escravidão aconteceu há séculos atrás porque as pessoas eram obedientes e quando elas resolveram se rebelar, aconteceu a liberdade? Quantas vezes nós somos obedientes às coisas que acontecem com a gente e nós nos tornamos produto das coisas que nos acontecem, quando na verdade a gente deveria atuar como agente de transformação da nossa própria vida? Não, e tem um trecho também sobre prisão, que eu coloquei aqui também, que é o que às vezes dá a sensação de ser uma prisão é na verdade só um truque da mente. Então, quanto estamos presos às nossas próprias convicções e ideias, às nossas certezas absolutas, e que a gente não olha. E ela até fala em outro momento que o contrário da morte são as possibilidades. Então, a gente está olhando para as possibilidades que a gente tem, ou a gente está se prendendo a truques da nossa mente de achar que somos todos presos e que ninguém é livre para fazer nada. A gente é livre, a gente pode fazer o que a gente quiser. E nessa prisão da mente é que vem um negócio chamado de ansiedade. Eu fico preso na minha mente e o medo... Porque a prisão, ela traz um medo. Então, quando eu tô aqui na minha mente com medo, eu fico ansioso, pensando lá na frente, né? E eu falo que a ansiedade é você focar no futuro e a depressão é você focar no passado. E o estresse é o excesso de foco no presente. Tudo é equilíbrio. Eu preciso, talvez, né, pegando o gancho da Tatá que falou anteriormente, ter um pouquinho de expectativa mais realista do presente. Preciso olhar para o passado de uma forma a ressignificar as coisas que de repente não foram tão boas, não para me culpar, e preciso olhar o presente com calma, com tranquilidade, para entender que o que eu estou tendo agora, de repente, é o que eu preciso para esse momento. Eu tive um professor que ele me deu ele falou na aula que a gente estava tendo lá uma dica muito boa do que seria para ele, como a gente lida com a vida, né? Como é que a gente lida com a vida. É como se a gente estivesse dirigindo um carro. No carro a gente vai ter o quê? Todos os espelhos ali para nos ajudar na nossa condução. Então, eu preciso estar olhando para frente, porque senão eu vou bater o carro. Claro, eu preciso olhar o que está acontecendo. Eu preciso saber para onde eu estou indo, porque senão eu vou ficar rodando na cidade sem caminho, sem sentido nenhum. Então, eu preciso saber para onde eu estou indo. Eu preciso olhar os carros que estão ao meu redor, preciso olhar o que está atrás, preciso olhar o que está do lado, para que eu não bata o carro. Mas eu não vou ficar focando nesses espelhos que estão ao meu redor, porque senão... eu vou bater o carro. Então, eu preciso olhar para eles para não bater o carro, mas eu preciso não focar neles para que eu também não bata o carro. E eu preciso estar no presente, dirigindo, focado no que eu estou fazendo. Então, acho que é como se fosse tudo isso, a depressão, a ansiedade, o estresse, é essa direção. Você precisa estar ali tentando sempre se trazer para o presente, observando o seu entorno, mas focado no seu objetivo e focado principalmente no que você está fazendo agora. E nessa perspectiva, um outro texto que eu achei super interessante, que ela traz assim: eu talvez não tivesse certo do que realmente me interessava, mas estava totalmente certo do que não me interessava. A importância de você saber o que não é para você, o que não te traz para a vida que você quer. Antes de saber o que eu quero, eu preciso saber o que eu não quero, porque quando eu sei o que eu não quero, eu não negocio os meus valores. Eu não negocio, eu trago muito essa questão de negociar valores, de identidade, porque quando eu sei o que eu não quero, é muito mais fácil de eu saber também o que eu quero. Às vezes é muito difícil você saber o que você quer. É muito difícil, às vezes, você ficar pensando... porque também tem muita pressão, né? Muita pressão de todo mundo. Uma pessoa que descobriu o propósito, que diz que descobriu o propósito dela, vai ficar espalhando para todo mundo: meu propósito é esse, é muito bom, não sei o quê. Como se fosse algo simples, como se ela já tivesse acordado e já soube ali, esse é o meu propósito, nasci com ele. Então, eu, Thaí, senti muita pressão há muitos anos de tentar descobrir o que eu queria fazer da minha vida, o que eu gosto, porque ainda não se falava muito em questões de você pode fazer várias coisas, né? Hoje eu... Olha para mim. Olha pra gente aqui, né? A gente faz um monte de coisa. Então, existe sim pessoas que vão ser muito boas em uma coisa só, e que massa. E existem pessoas que vão querer fazer muitas coisas. Isso é massa também. Tá tudo certo. Tem espaço para todo mundo e tem personalidades diferentes. Mas uma coisa que me ajudou muito na vida foi pensar isso. Pensar, eu preciso descobrir pelo menos o que eu não quero. Então, eu vou testar. Vou sair testando. Eu gosto de livros de terror? Não sei, eu vou ler pra ver. Então eu leio, talvez não seja muito a minha praia. Vou ler outra coisa. Então eu vou fazer outra coisa, eu vou comer outra coisa, eu vou testar outra coisa.
Então, você descobrir o que você não quer, para essas pessoas que estão tendo dificuldade de descobrir o que gostam, descubra o que você não gosta, é muito mais fácil. Sim. No caminho, você vai e descobre o que você gosta. E eu acho que esse também essa é uma premissa do livro também, né? Você viver todas essas vidas aí que você acha que você ia gostar mais, até você descobrir que não quer. E aí ela vai saindo dessa vida, né? Voltando aqui pra Nora. Ela vai saindo dessas vidas que ela achava que queria e vai descobrindo que essa vida ela não quer. Não, eu não quero. Não, eu não quero essa, eu não quero essa, eu não quero essa. Até ela descobrir a que ela realmente quer, que é a que ela estava vivendo. Que é a que ela tá vivendo. Que é a que ela já vivia. E nessa perspectiva, Tata, você que é uma excelente gestora de conflitos, que é a sua especialidade, eu penso que o primeiro conflito que a gente tem que administrar é o conflito que a gente tem com a gente mesmo. Sim. Os conflitos internos, porque se eu sou cheio de conflitos internos, muito provavelmente eu vou conflitar com o outro. Não, numa das minhas aulas, né, quando a gente vai começar a falar de negociação, a primeira aula, antes de falar de negociação, é você falar como você vai chegar na mesa de negociação como alguém que vai negociar pelo outro. Então, você precisa chegar ao sim com você mesmo. Inclusive, é outra dica de livro para vocês, né? Como chegar ao sim com você mesmo. Que para você chegar como alguém que vai ajudar outra pessoa a resolver um conflito, você precisa ter resolvido os seus conflitos. A gente não sabe nome de sentimento, a gente não sabe o que a gente está sentindo, a gente não sabe a emoção. Então, como é que eu vou ajudar a outra a descobrir uma coisa que eu não sei? Eu tenho que focar primeiro em mim e gerenciar e gestar todos esses conflitos, gerir, né, todos esses conflitos internos que eu tenho em mim, para eu conseguir ajudar o outro a superar esses conflitos dele. Então, tem várias dicas aí, você descobrir o que lhe move, você ser mais legal com você, você ter mais empatia com você aceitar as suas vulnerabilidades, você ser mais verdadeiro. Então, tudo isso é uma forma de você conseguir entender um pouco mais sobre você conseguir lidar com os seus conflitos mesmo. A gente tem muito conflito o tempo inteiro, e conflito não é uma briga, não. Conflito é, não comi tanto quanto eu gostaria hoje de manhã, eu tô sentindo um pouco de fome, e essa fome pode me deixar um pouco chateada. Isso é um conflito, e é isso. Então, o que eu vou fazer com isso agora? Então, eu vou ter que aprender eu vou ter que saber que, se eu estou com fome, talvez eu fique um pouco mais chatinha. Pode ser? Então, o que eu posso fazer com isso? Eu tenho que me controlar mais. Então, isso é você gerir um conflito seu. Não é um conflito de briga, não é uma questão, sei lá, uma ação, um processo. Não, estou falando de conflitos simples do dia a dia com você e com os outros. Então, você aprender a primeiro se conhecer e entender o que você sente. Tem uma lista de sentimentos que às vezes eu falo para os meus alunos e a gente nem sabe quais são esses sentimentos que a gente tem. A gente acha que é só alegria. Eu faço terapia, né, nos meus pacientes e clientes, eles não sabem nominar as emoções, como você falou. Não sabem nominar os sentimentos que ele tem. Não sabem nominar os valores. Mas o que são valores? Não sabem nominar o básico. Mas por que é que não sabem nominar o básico? Eu tenho falado aqui, até falei nos outros episódios, que a gente não aprende isso na nossa infância. A gente não aprende isso na nossa adolescência. A gente chega na faculdade e também não aprende isso. E aí vem a ideia do que... Será que o nosso ensino tem sido realmente para desenvolver o ser humano ou para controlar? Deixar a dúvida aí para vocês. Porque a gente fica nessa ideia de se eu, e se. E aí a gente vai pro livro cinza, como o Nora foi, e fica tentando revisitar o passado e fica sem conseguir fazer a gestão de conflito com a gente mesmo. Sim. E automaticamente conflita com o outro. Porque o que são, como eu coloquei, os conflitos com o outro, se não conflitos com nós mesmos? É o espelho, né? A gente vai ter que lidar. Não fez ou fez o que eu queria ou o que eu não queria. E aí a gente fica nessa ideia eterna. Fica mesmo. E os livros, de uma forma geral, são ótimas ferramentas para você conseguir observar, a partir de uma experiência externa, conflitos que você tem dentro de você. Então, eu vou lembrar, né, que eu tinha falado dessa questão de livros, né? Que livros são bons, que livros são ruins, que livros são adultos, que livros são de criança, de adolescente. Não existe isso. Era uma briga que eu tinha muito na época da faculdade ou na época do colégio, que eu sempre ficava lendo, principalmente antigamente, né, que não tinha Instagram, internet e tal, não sei o que você só tinha os livros ali para ser seu companheiro.
Então, eu vivia com o livro o tempo inteiro debaixo do braço e era livro adolescente, livro de criança, livro de chiclete, que falava, que eram livros fofinhos, engraçados, divertidos. E uma coisa sobre mim é que eu tiro lição de qualquer coisa. Eu vou tirar uma reflexão de qualquer coisa. Então, para mim, não existe livro de criança, não existe livro de adulto, não existe livro adolescente, não existe romance besta, não existe isso. Existe o que faz sentido para você, o que você vai conseguir tirar de lição para a sua vida, o que você vai se identificar, o que é importante para você naquele momento. Então, se você quer ler um livro que está na internet, aí, que todo mundo está falando, e que todo mundo está falando muito bem, você vai ler e talvez você não se identifique, porque a linguagem não é a que você gosta. E aí você acha que não gosta de ler porque não gostou de um livro que está todo mundo falando. Tem livros aí que estão hypados, né, que o pessoal fala, e que, eu vou ler e eu vejo, não consigo passar a primeira página, porque não me identifico. Já um livro que, às vezes, é considerado um conto para criança, eu começo a ler e me emociona, porque bate em conteúdos que precisam ser trabalhados que eu nem sabia. E aí eu vou gerenciar um conflito meu a partir de um livro que eu li. Então, não existe isso de você não gostar de ler porque você passou por uma experiência não tão legal com um livro que indicaram para você. Faça um teste, dê uma oportunidade a um outro tipo de livro, inclusive mesmo se não for um livro que... Crepúsculo. Muito se falava em Crepúsculo, mas, gente, quem leu Crepúsculo há 20 anos não, mas uns 10 anos atrás, saiu de lá com uma paixão pela leitura que abriu portas para outros livros e que hoje é um leitor, bem leitor mesmo, que adora ler todos os tipos de livro e que começou de um livro que era tão falado na época que não era muito considerado uma grande literatura. Mas não interessa, você tirou lição daquilo que você está lendo. Vocês estão vendo, gente, a importância da leitura como uma ferramenta de transformação de autoconhecimento? Quantos trechos a gente trouxe aqui e foi levando para outros assuntos sobre nossa vida, sobre a vida, sobre a sociedade, sobre questionar mesmo se a gente está no caminho certo, se é que existe caminho certo ou errado. Então, a ideia aqui de hoje é a gente trazer como recalcular as rotas nas próprias reflexões, na reflexão e no refletir. Então, a leitura traz esse ensinamento para mim, na minha percepção, de como ela faz a gente refletir sobre nossa própria vida. Eu estava até olhando aqui no celular agora, procurando algo que a gente tinha conversado sobre, né, nesses últimos dias, sobre livros, sobre séries. E Tata, fala para mim a mensagem geral que fica para ti desse livro, pode ser até com algum trecho que você tenha trago, para realmente estimular as pessoas a lerem não só esse livro, mas também lerem outros livros, que, como você muito bem colocou, a gente precisa procurar aquilo que faz bem pra gente. Não é porque o livro tá hypado, que agora é o termo da moda de tá lá nos top... Você falou que esse aqui hoje tá no top 3, né? Que tá lá no top 1, top 2, top 3. Mas será que aquele livro se identifica comigo? E o que eu falo muito é que a leitura, ela te traz muito pro momento presente. Ou seja, ela acaba reduzindo muito a ansiedade. Sim. Porque você fica voltando, né? E, obviamente, tem umas técnicas de leitura que a gente ensina. Como é que você pode ler melhor, como é que você pode ler para você fixar o livro. Então, a leitura, ela te traz muito para esse momento presente, que a personagem rodou e observou que, na verdade, ela deveria estar vivendo era o momento presente. Sim. Ela não deveria estar focada lá no que se tivesse acontecido, porque esse se leva a gente lá para frente e traz a culpa do passado. E essa leitura também, ela silencia muito a nossa mente, né? Porque a gente está tão acostumado a tanta informação rápida, vídeos muito curtos e posts muito corridos e o dia a dia, você está fazendo uma coisa, faz outra ao mesmo tempo. Quando você pega um livro, seja no formato digital, seja no formato físico, que aí vai na preferência e da disponibilidade de cada um, tudo bem? Você vai lendo as palavras, você vai imaginando, você trabalha a sua criatividade. Hoje muito se fala em habilidades do século XXI, as habilidades do mercado, que eu amo esse tema, que é um tema que eu estudo bastante. E a leitura é uma forma de você desenvolver essas habilidades, porque essas habilidades são desenvolvíveis. Você consegue trabalhar você e a sua vida para desenvolver essas habilidades. E com certeza a leitura, quando você está ali atento e aprendendo, livros de qualquer livro de ficção também, que as pessoas... Hoje está sendo mais falado em ficção de novo, mas por muito tempo estava se valorizando muito os livros mais vendidos, os livros de autoconhecimento, que são sensacionais,
mas também são muito bons os de ficção. Você consegue aprender também com esses de ficção. Tanto que a gente está aqui falando há um tempão de um livro de ficção, né? Que é um livro que também mistura aí autoconhecimento com ficção. Eu pergunto, será que é ficção mesmo ou é a nossa própria vida contada aqui? Porque eu acredito que cada livro traz a nossa própria vida contada no livro, se ele é de ficção. Sim. Obviamente, um livro numa pegada mais educacional de autoajuda, ele traz essa ideia de aplicação. Mas o que eu acho bom em livro de ficção, e eu já falei aqui que eu sou apaixonado por livro de autoajuda, é porque cada livro de ficção que a gente lê, na minha percepção, a gente está lendo a nossa própria vida nele. De alguma forma, a nossa vida está inserida nessa ficção. E Tata, vamos lá. Fala pra gente assim, a mensagem que ficou pra ti, pode ser com algum trecho, para estimular as pessoas a lerem não só esse livro, mas como também outros livros. Tem vários livros aqui em cima da mesa. Sim, maravilhoso. Assim, bem interessantes que a gente deixou aqui em exposição para vocês. Eu tenho 3 frases, porque são 3 pontos que me chamaram a atenção, e aí eu vou resumir, né? Primeiro, fora tudo aquilo que a gente já falou, são 3 pontos que é... Primeiro, viva, seja você, e que nem tudo precisa ser 100% o tempo inteiro. Então, que trechos são esses, né? Tem uma hora que ela fala assim, você não precisa entender a vida, precisa apenas vivê-la. Então, viva a vida. Só viva. Vá vivendo e fazendo boas escolhas a partir do que você tem naquele momento. Ao se tornar todo mundo, você está se tornando ninguém. Então, seja você, com as suas vulnerabilidades, com as suas ideias, com as suas vontades. Seja original. Descubra quem é você. Descubra... o seu principal objetivo de vida é você ser feliz e com aquilo que você tem, com aquilo que você tem. Você ser você, você descobrir. Com aquilo que você é. Descubra quem você é. Às vezes a gente está tão cheio de conteúdo de todo mundo, ideias de todo mundo. Descubra quem você é. Dedique um tempo da sua vida a descobrir quem você é. É uma jornada e tanto, mas é uma jornada muito gratificante. Que não acaba nunca. Que não acaba nunca. E por último, ela disse, a tristeza é parte intrínseca do tecido da felicidade. Ou seja, né, tudo bem você não ter dias tão legais, tudo bem você não estar bem, mas que isso não se torne 100% da sua vida, nem 100% do seu dia. Reaja a partir daquilo que você descobriu que você é, o que lhe faz bem. E busca essa felicidade nos dias cinzas. Se até no Divertidamente a alegria não é 100% amarela, eu vi esses dias que a alegria tem um cabelo azul, porque ninguém é 100% feliz o tempo inteiro. E se acolha nesses momentos, e se acolha nos momentos de tristeza, celebre os momentos de alegria e tente sair desse lugar... de ficar se achando que você não merece a vida maravilhosa que você tem. Viva a sua vida e o caminho se faz caminho do mesmo. Eu tava falando sobre isso, Tata, com um paciente na quinta-feira, dizendo pra ele o seguinte: quando que você vai perceber que a vida é isso aqui? Isso. Por que a alegria no filme Divertidamente não é toda amarela? Porque a vida é isso aqui. Às vezes eu tô em cima, às vezes eu tô embaixo. E o embaixo faz eu me lembrar que eu posso chegar lá em cima. E o lá em cima faz eu me lembrar que eu posso estar lá embaixo. E talvez eu acredite que o grande sentido de vida é cada ser humano descobrir como é que eu faço para estar em equilíbrio. Sim. Primeiro comigo, depois com o outro, e assim em equilíbrio com a vida. Mas, André, eu vou estar em equilíbrio o tempo todo? É claro que não. A gente tenta, é uma busca. Mas eu acho que os extremos, eles nos afastam de quem a gente é. Sim. Nem depressivo, nem eufórico, nem ansioso, nem lento demais. Eu acho que buscar esse caminho do meio, como já dizia alguém por aí, buscar esse caminho do meio talvez seja o grande significado da vida. Sim. Quem sabe buscar esse caminho do meio seja o grande propósito de vida. O propósito de vida não está na matéria, meu povo. A gente não vai levar nada quando a gente morreu. Você não. Se alguém não conseguir levar, me avisa. Diz o segredo, diz o segredo. Porque a gente corre tanto por viver uma vida boa, com tanta matéria, com tanto dinheiro. Será mesmo que esse é o sentido da vida? Eu me questiono isso sempre, porque eu vejo na clínica, Tata, vejo muito também nos meus clientes jurídicos e a ânsia, tipo, porque o colega do lado, o Instagram... O colega tá lá ganhando... Comparação constante, né? Isso, e aí eu fico me perguntando e questiono os meus pacientes. Poxa, será que a vida é só isso mesmo? E será que eu quero que o outro tem? Porque assim, o que você vê do outro é um recorte. O que ele tá querendo lhe mostrar. Você não tá vendo, você não está vivendo a vida do outro. Não tem como você dizer que a vida do outro é tão maravilhosa assim.
Também não tem como ele talvez veja a sua vida como uma vida maravilhosa, e você sabe os desafios que você tem. Ninguém tá vivendo a vida do outro, você tá vivendo só a sua. Eu não acordo assim, ó, com o cabelo arrumado, não acordo assim, né? Todos nós temos a nossa parte, eu não vou dizer podre, mas temos a nossa parte nem tão bonita assim. Essa parte desafiadora. Tem o nosso quartinho escuro. Tem. Todos nós temos o nosso quartinho escuro. Tem aquela parte que a gente não quer mostrar pro mundo. Por isso que eu falo direto, gente, a sociedade do hiperespetáculo, que é um termo trazido por um sociólogo, que o Instagram traz muito isso, o hiperespetáculo. Vocês estão vendo aqui tudo bonitinho, tudo instagramável, tudo um bocado de livro aqui, a gente arrumadinho, mas a vida não é isso aqui é um décimo. Então, esses livros, eles podem ajudar você a descobrir que a tua vida é perfeita sim. Perfeita porque você busca quer ser feliz, porque a perfeição que os outros colocam, essa perfeição não existe. Porque o que é para mim não é para Tatá, o que é para Tatá não é para mim. E às vezes vão ter coisas incomuns, né? E aí nessa ideia dos livros, eu vou puxar para um outro negócio que a Tatá também me convence a assistir, que é séries e filmes, né? E Tatá, tu acredita que os filmes também traz essa pegada de livro, as séries traz a pegada de livro? Pra ti, o que é diferente? Ver um filme e ler um livro? O que é que tu... Não, André, eu acho que ler livro pra mim é melhor, porque no livro é assim, ou no filme é melhor. Eu acho que não tem um melhor do que o outro. Eu acho que tem o momento. Então, eu retomei esse amor pelo cinema, sabe? Esse ano. Ano passado, esse ano. Porque, enfim, tivemos um período que a gente não podia ir pro cinema, e aí eu fui deixando de ir, e eu aprendi que eu amo ir pro cinema sozinha. Eu não sabia disso, e aí eu descobri isso. E aí, desde então... eu não sabia que eu gostava. Eu lembro da primeira vez que eu fui pro cinema sozinha, eu fui toda me tremendo, foi horrível. Que vão achar de mim. Não era nem isso, era um medo assim, meu Deus, eu vou ficar aqui sozinha, e se acontecer... Os cis. E se acontecer, não sei o quê. E eu assisti o filme morrendo de medo, sozinha no cinema, com muito... Foi maravilhoso, e desde esse dia eu achei já vários. Eu falo, Tatá, que quando você aprende a ir pro cinema sozinho, você aprende a gostar da sua companhia. E se vocês observarem a questão de cinema, você não vai pro cinema pra conversar, é só pra ter a presença de outra pessoa ali do lado. Então você observa que, poxa, eu não preciso ter ninguém. E você não assiste filme em casa sozinho? Eu preciso estar aqui comigo, né? Eu brinco que eu adoro, e aqui em Fortaleza tem um cinema que é o VIP, que ele tem umas poltronas gigantescas, que eu levo minha mãe e adoro ir sozinho. A do lado fica vazia porque ninguém compra. Sim, então, é muito bom. Só fazão pra mim e vão lá. E aí, nessa tua ideia de ir pro cinema sozinho, eu aprendi a realmente chamar minha companhia. Como jantar sozinho, eu falo muito, pegando esse teu gancho. Olha, tá vendo como livro, filmes, traz vários ganchos pra nossa vida. Que, por exemplo, dia de domingo eu adoro jantar sozinho. Eu gosto de comer sushi, eu vou pra um restaurante específico e as pessoas... É impressionante. E eu vou geralmente pro mesmo restaurante. Aí as pessoas que estão do meu lado ficam assim... Nossa, o que aconteceu? Será que ele levou um bolo? Será que, nossa, ele tá triste? Sozinho. No domingo. E eu digo... obviamente, a psicologia traz muito isso, né? Essa questão de observar os outros. E também, por ter formação em coach, eu também consigo observar muito o comportamento das pessoas. E eu fico aqueles olhares, eu digo, gente, eu só tô aqui apreciando minha boa comida, minha boa bebida e tá tudo bem. E aí, nessa ideia, voltando aqui pro que a gente estava conversando, você estava falando que não existe melhor nem pior em questão de filmes, de livros. É porque o livro, às vezes eu ainda me pego tendo um ritual para ler, sabe? Eu ainda vejo assim, é um momento que eu quero sentar, que eu tenho que estar mais atenta. É um momento comigo ali, de pegar o livro. A não ser que eu demoro um pouco para começar um livro, é quando eu começo, eu amo tanto o livro que eu não consigo parar de ler, e aí eu leio em qualquer lugar. Mas eu acho que o filme, você consegue ter mais é mais flexível. Você tá em casa, você tem acesso mais fácil, você tá ali mexendo em vários streamings diferentes, e tem filme em todo lugar e tal. Então, às vezes você quer só esfriar sua cabeça e tem a opção da tela e você vai pro filme. Então, eu acho que você também tem essa diferença do momento, tem pessoas e pessoas. Mas as lições dos filmes, para mim, vai na mesma ideia do livro. Não existe filme bom, não existe filme ruim, não existe filme adulto, filme de criança, no sentido de temas para você aprender. Obviamente que tem aí a classificação indicativa, que é outra história, mas para lições, eu acho que os filmes também trazem lições, sejam eles de desenho animado, seja ele de comédia, seja ele de romance.
eu assisti o Oppenheimer de 3 horas no cinema e eu saí com 5 lições de vida com Oppenheimer. Com Barbie. Com meu filho, na época ele tinha 12 anos. Não, 3 horas de filme, você consegue aprender um monte de coisa e não tinha nada a ver com a história do filme principal, mas traz algumas reflexões da vida a partir desses diálogos, dessas interações com os personagens. O filme da Barbie também, do mesmo jeito. O Besouro Azul também trago lições de vida em filmes de super-herói, sabe? Pra mim não tem isso, assim. E as pessoas me achacoalham, Tatá, porque eu adoro filme adolescente. E eu adoro filme adolescente. Por que que tu gosta, André? Porque para mim descansa a minha mente. Eu não preciso estar tão atento para conseguir extrair reflexões, às vezes eu só quero ver a história. E mesmo nesses filmes adolescentes e bobinhos, eu tiro reflexões. E aí, nessa ideia, a gente trouxe aqui um filme que a gente tinha conversado antes, e como seria se... Ai, eu amo esse filme, assisti já 3 vezes. Como seria se... Eu acho que esse filme casa muito com esse livro. Observe que a gente está trazendo ideia de livro, dessa pergunta como seria se, e também de filme. Fala um pouquinho, Tatá, para esse filme. Eu não sei se eu é esse mesmo. Eu acho que eu também não... Eu vou até olhar aqui. Que eu sou meio ruim de título também. Como seria se, né? É isso, tá no Netflix, é um filme de 2022, e esse filme, ela tem 22 anos, a personagem principal, e ela tá se formando na faculdade. À noite de formatura dela, ela decide ter ali um casinho com o melhor amigo dela. E aí, vamos aproveitar a vida aqui, vamos ter aqui um negocinho e tal. E aí, na noite de formatura, isso foi uns dias antes, na noite de formatura mesmo tem a festa, e ela começa a passar mal e ela faz um teste de gravidez. E esse é o início do filme. O teste de gravidez, nesse momento, nesse corte do teste, tem 2 possibilidades. A linha do tempo que ela não está grávida e a linha do tempo que ela está grávida. E o filme começa a passar essas 2 linhas do tempo, essa história em 2 momentos. Parecido com o livro? Não. Só um pouquinho. E aí é muito legal você ver como é a jornada dela nesses 2 momentos, fazendo escolhas completamente diferentes, porque a versão que não teve o filho, ela se muda, ela vai para a Califórnia, acho que é a Califórnia, e aí ela começa um trabalho, ela é desenhista, então ela começa um trabalho desenhando, na verdade, como assistente de uma moça super famosa nessa área, e aí ela conhece um rapaz, ela se apaixona, e ela mora com uma amiga, e aí ela começa a viver um romance, começa a se destacar na profissão, e aí vai indo. E no outro lado, ela decide ter a filha, ela não casa com o pai da filha dela, mas eles moram na mesma casa, ela volta para a casa dos pais, o que para isso já foi um choque, tanto para os pais dela como para ela também, porque ela não esperava que esse fosse o caminho que ela ia trilhar, porque ela estava esperando ir para esse caminho aqui da Califórnia. E aí ela tem a filha, e ela começa a viver uma vida que ela se dedica 100% à filha dela, e ela larga os hobbies e a profissão dela também, ela para de desenhar, e isso começa a fazer muito mal a ela. Mas ela também tem as alegrias da filha dela, tem os momentos com o pai da filha dela, que eles se gostam bastante. E aí o mais legal desse filme, eu não vou contar o final, porque aí já isso aí é melhor de assistir. Nesses 2 momentos, né, nessas 2 histórias diferentes, o mais legal é você ver que as 2 linhas do tempo trazem desafios. Elas não terminam da mesma forma, porque tem muito filme com esse tema que mostra que todas as escolhas no final vão dar no mesmo lugar, né? Mas nesse caso não é essa a premissa do filme. Mostra que as 2 opções tiveram, sim, acontecimentos muito bons, tiveram, sim, muitos desafios, mas ela foi muito feliz nas 2 opções. E nas 2 linhas do tempo, assim como o livro Biblioteca da Meia-Noite, que tiveram várias linhas do tempo, o que a gente pode observar é que vão ter situações boas, situações ruins, em todas as escolhas que nós fazemos. Sim. Agora, eu posso escolher olhar de uma forma, digamos assim, mais positiva. Sim. E aí a ideia é livros, filmes, séries como objeto de transformação do ser. Como eu posso me transformar com esses livros, com esses filmes, com essas séries? Tatá, tem mais algum filme que tu queria deixar de dica aqui pro pessoal? Tem um filme nesse mesmo tema, que é uma questão de tempo. É muito legal, é muito lindo também. É mais antigo esse, é bem legal, é bem romântico.
já é com outra é a mesma temática, mas uma outra visão, que ele fica voltando muito no tempo para mudar algumas coisas, para ter a vida perfeita, fazendo escolhas diferentes, e aí ele vai ver que não adianta tanto assim ficar voltando e tentando mudar o passado o tempo inteiro. E Divertidamente, eu amo indicar Divertidamente, porque é um desenho animado que mostra muito das nossas emoções. Eu acho que mostra muito essas nossas lembranças. Ela tem a oportunidade de reviver algumas lembranças, né? As nossas emoções aí no filme conseguem ter acesso a lembranças mais antigas, e você começa a ver que as coisas que você registrou na sua mente talvez não sejam exatamente como você registrou. Talvez seja... ok, não precisa ter um grande significado, sabe? Aconteceu já e você superou, e você conseguiu hoje superar 100% de todos os seus desafios. Então, é um filme que eu amo indicar, porque eu acho que é para todas as idades e é sensacional. Gente, o que importa sempre é a gente aprender a recalcular as rotas da nossa vida. E todos os dias a gente recalcula rotas. A gente dorme com uma ideia e acorda com outra, e tá tudo bem. Eu acho que a gente precisa obedecer aos nossos valores, aos nossos princípios, e obedecer principalmente ao que faz bem e ao que não faz bem pra gente. E esse recálculo de rotas, ele é constante. A gente não é Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não. A gente pode nascer, a gente pode crescer e pode mudar todos os dias, a questão de escolha. Então esses livros, esses filmes, essas séries... traz essa ideia de, poxa, eu posso mudar, eu posso fazer diferente. E mudar e fazer diferente é uma escolha nossa, não é sobre o outro, é sobre a gente. Tata, eu queria te agradecer muito. Amigo, obrigada, eu amei muito. Falar um pouco pra gente. Eu tô aqui tentando convencer a Tata, gente, de fazer um canal pra gente, dicas no Instagram sobre livros, sobre filmes. Bora, mulher, começar isso. Vamos, vai dar certo. Eu trouxe ela pra dizer assim, ó, vamos chacoalhar ela, porque às vezes a gente tem uma ideia, e ela falou um pouco sobre isso, que, ela é advogada, eu sou só advogada. Eu sou advogado, sou psicólogo, sou coach, sou escritor, sou palestrante, enfim, sou tanta coisa, quero ser tantas outras coisas, porque a gente é múltiplo, e a gente pode fazer várias coisas. Eu acho que o que importa é a gente olhar pra nossa vida e viver feliz com o que a gente tá sendo. Querer que a nossa escolha de faculdade aos 17, 18 anos perdure pro resto da nossa vida e a gente seja feliz, eu acho que é meio utópico. Tem gente que, eu sou super feliz, ok. Mas será que se você não tivesse feito outra coisa da sua vida, ou simplesmente não tivesse feito nada de faculdade, você não estaria sendo feliz? Então, é se questionar muito sobre isso. Tata, mais uma vez, minha gratidão, muito, muito obrigado. Aqui embaixo nos cards vai ter as nossas redes sociais, como vocês encontram a gente. Quem sabe, Tata já vai estar lá comentando alguns filmes, algumas séries. Quem sabe, né, amigo? Muito obrigada. Eu amei estar aqui, amei falar sobre esse tema. Pode me chamar sempre e estamos aí. Obrigada. Eu amei.